bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Tagarela. Essa aqui é a quarta live de uma série sobre mudança de profissão no intercâmbio. Hoje a gente vai conversar com a Audrey Trevisan, que era veterinária no Brasil e agora é assistente executiva aqui na Austrália. A Audrey vai contar pra gente por que ela resolveu mudar de profissão, por que aqui na Austrália, como foi essa transição de carreira, quais são os planos dela hoje, o que ela está achando, né, da nova profissão, o que ela vislumbra para o futuro. Como todas as outras lives dessa série, com certeza esse vai ser um bate-papo muito interessante, porque é mais comum do que a gente imagina que as pessoas troquem de profissão depois que chegam aqui na Austrália, acho que depois que mudam de vida, né, chegam no novo país e reveem o que elas querem realmente e veem que existem possibilidades além daquilo, da formação que elas tiveram no Brasil, do que elas atuavam no Brasil. Então, nessa série, a gente já conversou com 3 outras pessoas, como eu falei, essa é a quarta live dessa série. A gente conversou com o Lindomar Souza, que era personal trainer no Brasil, se tornou barista aqui na Austrália. Depois conversamos com a Patrícia Mamed, que era advogada no Brasil, está estudando para se tornar chefe de cozinha aqui na Austrália. E conversamos também com o Thiago Figueira, que era publicitário no Brasil e se tornou jardineiro aqui na Austrália. Todas histórias muito interessantes. Essas lives estão salvas no feed do Instagram da Tagarela para quem quiser conferir. E vale a pena se você pensa em mudar de carreira, se você acredita que um dia você possa querer trocar de carreira, mudar de profissão. Vale a pena conferir essas lives com essas histórias das pessoas que fizeram a transição de carreira depois que chegaram aqui na Austrália. Bom, deixa eu ver se a Audrey já tá por aqui pra gente adicioná-la na live. Vamos lá, já tem um pessoal aqui com a gente. Fiquem à vontade para mandar perguntas, deixar comentários, tá? É um prazer ter a companhia de vocês aqui e é mesmo para ser um bate-papo entre todos nós. Claro que a Audrey hoje é o foco aqui, que vai compartilhar a história dela com a gente, mas todos vocês podem também compartilhar. Se vocês têm essa intenção de mudar de carreira, se já mudaram, ou se tem dúvidas sobre isso, fiquem à vontade para deixar aqui nos comentários pra gente, viu? Tem uma pessoa já perguntando aqui, tenho 37 anos, ainda dá tempo de ir pra Austrália? Claro que dá tempo de vir pra Austrália. Muita gente vem como estudante pra cá, com mais de 30, com mais de 40, com mais de 50, então pode vir, porque dá para vir como estudante para cá, independente da idade. É claro que vale a pena traçar um plano, né, para ver o que você quer, quais são os seus objetivos. Por isso é importante conversar com um consultor educacional para entender, né, quais são os custos, quais são as possibilidades. Se você tem intenção de migrar para a Austrália, né, de tentar um visto permanente e até uma cidadania aqui no país, é muito importante conversar com um agente de imigração. Na Tagarela nós temos a Tagarela Intercâmbios, com consultores educacionais, e a Tagarela Migration, com agentes de imigração. Então você consegue traçar todo um plano, quem quer vir como estudante, para depois tentar trilhar um caminho aqui de residência permanente no país, pode já traçar todo esse plano antes de sair do Brasil e ver quais são as possibilidades, né? Deixa eu ver se a Audrey tá... Eu tentei adicioná-la, mas não sei se não deu certo. Vamos ver. Vamos tentar de novo. Vamos ver se dá certo. Agora... Acho que agora vai dar certo. Vamos ver. Aê! Oi, Bom dia, tudo bem? bom dia, tudo bem? E você? Tudo bem, obrigada. Obrigada por me receber hoje. Obrigada a você, né, por tirar um tempinho para estar aqui com a gente. A gente sabe da rotina corrida que todos nós temos, né? Não só aqui na Austrália, né? Hoje em dia as pessoas estão numa rotina tão corrida, tão enlouquecida, né? Que é difícil a gente parar para fazer algumas coisas. Então, muito obrigada por você ter tirado esse tempinho para compartilhar um pouco da sua história com a gente. Obrigada. O prazer é meu. Boa noite para quem está no Brasil, né? Nem dei boa noite para o pessoal que está nos acompanhando aí do Brasil. Bom, Audrey, vamos começar então contando um pouco da sua história. Primeiro, né? Como é que foi essa sua relação com a veterinária, né? Você se formou, né, em medicina veterinária e chegou a atuar por um tempo no Brasil com isso. Como é que foi e por que, né, da escolha do curso? Porque assim, com algumas pessoas que eu conversei aqui antes nessa série, eu lembro da Paty falando da Patrícia, que era advogada do Brasil, ela falou: Mari, a gente tem que escolher tão cedo, a gente é tão novo quando a gente escolhe.
que às vezes nem é exatamente o que a gente quer, mas pode também acontecer de ser o que a gente quer naquele momento, depois a gente mudar de ideia, enfim. Como é que foi para você essa sua relação com a medicina veterinária? Sim, eu concordo com esse pensamento, sabe? Eu acho que a gente entra muito, a gente escolhe nossa profissão, nossa carreira da vida muito cedo na vida. É. E tem tanta possibilidade hoje em dia, né? Que antes, na época dos nossos pais, era tipo muito poucas, né, opções. Então, para a gente ter uma qualidade de vida, para a gente, né, conseguir garantir o sustento da família e tudo mais. Hoje em dia, a gente tem tanta opção, né? O mundo digital também está bem maior do que era antes. Então, enfim, eu sempre quis, desde pequena, desde criancinha, quando minhas amigas brincavam de boneca, minhas primas, eu brincava de ursinho. Eu enrolava os ursinhos, então eu Sempre os sempre gostava de bichinhos. bichinho. Sempre bichinho. Eu não gostava de boneca. E aí, toda minha família já esperava que quando eu chegasse na época de escolher, né, com 17 anos, saindo do colegial, eu ia para a veterinária. Uhum. E aí, dito e feito, né, entrei na veterinária. Eu até na época falei que meu pai trabalhava no banco, e aí eu falei para ele, falei, ai pai, eu queria tanto entrar no banco também, para, né, pegar uma experiência. Ele falou, não, você sempre quis ser veterinária, você vai ser veterinária. Meus pais E também aí, trabalhavam em banco e eles falavam, pelo amor de Deus, não escolha essa profissão. hoje eu entendo, entendeu? Né? Ainda mais sendo mãe, a gente entende esse sentimento. Mas, e aí eu entrei na veterinária e no começo eu gostei bastante. E aí começou, era um trajeto muito estressante, porque eu ia da Zona Oeste para a Zona Leste estudar, então era muito cansativo. Em No São meio da Paulo. faculdade, em São Paulo, Tá. exatamente. Desculpa, Só para as pessoas precisava falar isso. entenderem, né, Zona Oeste. Quando fala zona, isso, zona aquilo, geralmente é São Paulo. É que eu não sou de São Paulo, então, mas eu vejo as pessoas, Ah, eu sou da Zona Leste, eu sou da Zona tal. Eu até morei 2 anos em São Paulo, mas eu ainda não me localizo por não, e é direito muito pela zona. longe, Mari. E além de ser longe, tipo assim, sem trânsito, não é tão ruim, entendeu? Você até encara. É que você sabe que na Austrália a gente dirige qualquer canto aqui, não tem problema. Agora, cara, em São Paulo, eu pegava 2 horas em cada perna, entendeu? Então era 4 horas no trânsito. Não, Era muito, né, a manhã inteira estudando, depois tinha estágio. Então, chegou no meio do curso, eu quase desisti. E aí eu vim fazer intercâmbio para a Austrália. E aí eu morei aqui uns 6 meses, só para, né, aprender um pouco de inglês e tudo mais. Ter ali um intervalo ali, né? E aí eu falei, pai, eu não sei, mas eu quero voltar. Ele falou, não, termina, você vai voltar e você vai terminar essa faculdade. Se você mudar depois, problema seu, mas termina. Aí eu falei, tá conclui o bom, seu curso, eu conclui. concordo. Eu acho importante a gente concluir. Claro, se for um sofrimento muito grande, né? Às vezes acontece da pessoa entrar no Sim, curso e ver que realmente não é terrível, não é de jeito nenhum que eu quero. Tudo bem, né? Até pelo fato de muita gente entrar muito nova na faculdade, né? Tudo bem você resolver mudar e tal, mas isso. quando você às vezes já fez quase que o curso todo, acho que vale a pena, né, E é terminar tão mesmo, para você ter ali uma sofrido. formação, Exato. enfim. E os primeiros anos são tão sofridos na faculdade, sabe? Que, tipo, o pior já meio que já tinha passado. E eu falei, quer saber? Eu vou terminar e vou terminar bem. E eu terminei bem, sabe? Antes eu ficava em recuperação, sabe? Numa matéria lá que eu não gostava. Não peguei mais nenhuma recuperação, fiquei tudo bem, passei, sabe, tranquilo. Me formei. E aí a área que eu queria antes, que era de trabalhar com vacas, com ruminantes, né? Com cabra, ovelha, não era mais uma coisa que eu queria mais quando eu voltei para o Brasil. E aí eu comecei a focar na área comercial. Que eu falei, eu vou trabalhar de segunda a sexta, entendeu? Vou ter meu final de semana, vou ter o equilíbrio. Me formei, não conseguia esse tipo de trabalho. Tudo que tinha de trabalho era de clínica, que eu odiava. Uhum. Então, era uma coisa que eu me frustrei bastante. E aí eu fiquei praticamente um ano desempregada entre a minha formação, né, e a minha vida para a Austrália. E aí, só fazendo bico um pouquinho aqui e ali, e não era muito o que eu gostava, sabe? Eu não estava feliz, não estava satisfeita. E aí eu falei, pai, quer saber? Eu vou embora, eu vou para a Austrália. Eu gostava muito de morar lá, eu tinha tipo assim, como chama? Eu vou falar em inglês, as seasons do Brasil, como chama? As estações do ano. Isso, era muito parecido com o Brasil nesse sentido. Não tinha família, obviamente, muito triste a parte, mas eu tinha, sabe, eu conseguia curtir a vida, eu conseguia ir pra praia, eu conseguia, né? E eu falei, Sim. eu quero isso pra mim, eu quero viver isso. Eu acho que curtir esse balanço, sabe, de trabalho e a vida era uma coisa que eu buscava muito. E na veterinária você não tem isso, né? Não sei como é hoje em dia, porque eu tô muito tempo fora da área, mas pelo que eu acompanho das minhas amigas, você está o tempo todo disponível no telefone para paciente, né? Ou para quem trabalha comercial, né? Também tem que vender, né? Tem que bater metas. Então é muito esforço que você tem, você gasta muito, né? Da sua vida ao trabalho. E eu não era isso que eu queria focar.
quando eu Aham. cheguei nessa parte, né, da vida. E eu falei, quer saber, eu vou pra lá. Aí meu pai, o que que você vai fazer? Eu falei, pai, eu vou tentar reconhecer o meu diploma veterinário lá, porque eu sei que pagava bem aqui paga muito bem veterinário, né? Em torno de, acho que quando você sai da faculdade já entra com 80 mil por Ah, ano, é um que é, salário bom que é mesmo, um né? Para salário quem está bom. iniciando. Exato. E aí, então tem gente que faz todo o processo que eu entendo, tem gente que faz do Brasil e já vem já com um sponsor, né? Lá do Brasil já para cá. E entendo também quem faz esse processo, O que sponsor, é só ótimo. para quem não sabe, é um patrocínio de uma empresa, né? Então, se você consegue já do Brasil tentar uma vaga de trabalho, né, numa empresa, e aí funciona principalmente para quem para quem é um profissional qualificado, né? Principalmente nas áreas que eles têm carência de profissional aqui na Austrália. Então, a empresa patrocina o seu visto, digamos assim, e você vem com visto de trabalho para cá, né? Tem gente que já vem com esse visto, tem gente que consegue depois que chega aqui, vem como estudante, Isso. trilha todo o caminho aí, né? E eu posso explicar depois como é que as pessoas depois fazem, mas geralmente o que acontece é as pessoas virem primeiro, mas tem gente que prepara do Brasil, né? Que já faz todo o processo lá. Geralmente pessoas que já têm experiência do É. Brasil, o que eu não tinha, porque eu tinha acabado de me formar, então não tinha. E muita gente, quando se forma no Brasil, quer vir também, não tem essa experiência. Então, enfim. E aí eu vim para cá, e aí eu falei, eu vou tentar a área da veterinária, que aí mesmo que eu for pro comercial, e eu comece com 80, tá ótimo, entendeu? Porque aí o céu é o limite, né? E aí eu falei, quando eu cheguei aqui, na segunda semana eu já, né, comecei a namorar, aí já os planos já meio que mudaram ao longo do caminho, mas enfim, fui trabalhando com outras coisas, porque de cara você não consegue, né? Eu precisava ainda melhorar muito meu inglês, eu precisava estar muito fluente. Então eu vim já com um curso de IELTS, né? Que é a certificação de proficiência no inglês, né? É o Que muita curso gente depois usa para um. preparatório, né, para quem quer fazer o exame de Isso, proficiência. O IELTS, né? Tem algumas opções, tem o Cambridge também, que aliás é um curso muito bom, o Cambridge, o preparatório para o Cambridge eu fiz, é um curso muito bom. Geralmente quem já tem o inglês e já sabe que quer trilhar um caminho para ficar na Austrália, para tentar o visto de trabalho, um visto permanente depois, é muito interessante fazer um curso desses, né? Um preparatório para o isso, IELTS ou para o Cambridge, porque além de você aprender mais inglês, você aprende a dinâmica da prova, você já vai se preparando para fazer um bom teste, tirar uma nota, porque tem a nota mínima exigida para cada tipo de visto, para cada situação, enfim, então pode ser uma exatamente. possibilidade. Mas eu queria voltar um pouquinho só para saber o seguinte, Audrey, quando você resolveu vir para a Austrália, sua ideia era se manter então na veterinária, mas ir mais para essa parte comercial que você sabia que tinha uma demanda aqui, é isso? Isso, exatamente. Eu sei que a maior parte que eles precisam hoje em dia é de clínica. Tanto que tem clínica fechando porque não tem enfermeira veterinária e veterinário. Então, assim, no, no país inteiro, não é só em New South Wales, né, onde eu Aham, tô. aham. Principalmente em áreas remotas, tem gente, tipo assim, fechando o business, porque não tem gente para trabalhar. E para Então, validar a profissão aqui é um processo, como é que é o processo? É um processo então, demorado, é um processo caro? Porque eu sei que para medicina é complicado, para a área de saúde em geral, né? Para quem já é enfermeira do Brasil, não é um processo tão simples, para quem já é médico isso. do Brasil, para a medicina veterinária também é um processo um pouco mais. Pode ser longo, pode ser caro. É muito longo. É muito caro. A prova é muito cara. Eu não vou lembrar agora de valores, porque eu vi Sim, 10 anos atrás, isso né? daí é importante. Mas, Aliás, os detalhes, nem tô te pedindo para dar detalhes, porque, gente, quem quiser sim, saber detalhes sobre esse tipo de coisa, né, vale conversar com a gente de imigração, com pessoas que isso, fizeram o processo recentemente também pode ser, você pode ir nos grupos perguntar, tem grupos de brasileiros na Austrália inteira, né? Brasileiros em isso. Sydney, Melbourne, nas mais diversas cidades. Mas para saber detalhadamente exatamente o que fazer, e até para quem quer traçar um plano, como eu já falei antes, é muito importante conversar com a gente de imigração. Com certeza. Mas pelo que você sabe assim de como é o processo, mais ou menos só para as pessoas terem uma ideia, Sim. né? Vou explicar mais bem por cima na época que eu pesquisei, né? Que tinha a prova teórica, né? E a prova pessoalmente. A prova teórica você poderia fazer, se eu não me engano, naquela época, eu vou falar por cima porque posso estar errada, mas vou falar porque eu não Nem é lembro bom dar mesmo. detalhes porque pode ter Tá. mudado. É mais É, o que eu mas digo, por né? Mais no cima. sentido de Sim. demorado, né? Como é que é mais ou menos o processo. Isso. Isso também que dificulta as pessoas virem para só fazer a prova. Geralmente, quando a pessoa faz tudo pelo Brasil, por isso que é bom vir de estudante, porque você vai ter um visto aqui para você ter tempo de fazer essas coisas, porque, gente, é muito estudo que precisa. Porque no Brasil, quando a gente se forma em veterinária, você se forma geralzão
e você vai para a área que você gosta, entendeu? Então, o seu estágio meio te capacita para a área, ou o estágio obrigatório, o estágio que você faz durante a faculdade, não te capacita como uma pós-graduação, mas te dá muito mais conhecimento daquela área específica. E aí, com o tempo, você vai fazendo uma pós-graduação da área específica. Quando você se forma na Austrália, você é um profissional completo. Você tem que fazer cirurgia de todos os animais. Eu sei que eles ensinam no Brasil, só que você não é obrigado a fazer em todos os animais, entendeu? Você pode participar da aula e não fazer a cirurgia. Aqui não. A prova prática, eles vão exigir que você faça cirurgia, anestesia, todas as matérias de veterinária, eles querem que você saiba 100%. E se você falhar, você vai ter que tipo, refazer aquela parte, sabe? Eles não te deixam passar na prova se você não saber 100% do assunto. Então, isso é um pouco difícil, porque para mim, que eu odiava, né, a parte clínica, a parte de cirurgia, era uma coisa que eu sabia que não era uma coisa que eu tinha interesse, entendeu? Que para quem gosta e realmente é apaixonado, vai fundo, né? Mas para mim não era uma coisa que se aplicava. E a parte teórica eu sabia que eu conseguia passar, assim como eu passei na faculdade, que foram coisas teóricas, né? Sim. Mas a parte prática que era mais difícil. Eu sabia que o processo ia levar pelo menos um ano, porque a prova ela acontece em datas específicas do ano. Então não é assim, vou fazer tudo em janeiro ou em fevereiro. Não, você vai fazer em março, depois o outro é em setembro, entendeu? Então por isso que é bom estar com visto de estudante aqui na Austrália, para você poder fazer essas viagens, caso você queira seguir esse caminho. E aí, quando eu pesquisei isso, foi que eu me frustrei. Eu falei, nossa, vai ser tão difícil, tão caro, eu vou gastar tanto tempo estudando, eu não sei se eu vou passar. Quanto que eu vou gastar de investimento nisso? Uma coisa que eu nem sei se eu quero mais. Que eu nem sei se eu quero, é isso que eu ia falar. Porque quando você sabe que é o que você quer, vale a pena, né? Você vai atrás, você faz uma, duas, três vezes. Mas quando você nem tem certeza, né? Exato! Aí, e quando eu cheguei aqui também, eu conheci tanta gente que trabalhava com tanta coisa diferente. Aí eu falei, nossa, seria tão legal isso aí, né? Nossa, aquela pessoa viaja tanto. Como é que ela consegue viajar? E eu gostava tanto de viajar. Eu falava, nossa, eu não viajava, né? Quando eu tava, trabalhando ou estudando. E eu queria muito fazer isso. Mas aqui, né? Que é tão fácil. Você pega um voo, vai pra qualquer lugar. Enfim, e aí eu falei, foi que deu Antes disso, teve a virada de chave, veio mais tarde. Eu já tava um pouco meio que pensando, assim, não investindo no início, logo que eu cheguei. Eu falei, deixa eu primeiro me estabelecer, ganhar o dinheiro, né? Que seria para esse valor, ou qualquer coisa eu uso para outra coisa. Então, eu vou na parte do trabalho agora, né? Eu comecei trabalhando com várias coisas que a gente começa aqui, né? Então, eu comecei trabalhando em bar, que eu tinha um pouquinho já do inglês que eu aprendi lá em 2011, né? Então, eu fui trabalhar em bar, foi um dos primeiros trabalhos. Trabalhei de cleaner, né? Que é de fazer faxina, né? Aqui. Foi um trabalho que manteve bastante também. E também, o primeiro na área de animais foi de trabalhar com um estábulo de cavalo, que eles chamavam de stable hand, que era na área de corridas, né? Eles têm ali como chama? O hipódromo. E aí lá eles colocam, tem os estábulos e as empresas de cada estábulo te contratam para ir lá cuidar dos animais. Só que são os shifts, né? Os turnos de trabalhar com isso é muito difícil, Mari. É tipo assim, é de madrugada, você chega lá das 4 às 8 e depois você volta à tarde, das 2 às 6. É melhor, ou você mora do lado do lugar, ou não vale a pena, né? Complicado. E pagava tão mal. Nossa, foi muito difícil. Eu durei muito pouco ali, porque eu falei, gente, isso aqui não tá valendo a pena. E aí, eu conhecido do meu namorado, tinha um café, e ele falou, minha namorada procurando emprego, eu posso apresentar ela aqui? Aí ele me adorou, me contratou. E lá eu fiquei. E aí eu saí dos outros, fiquei só ali, que era perto da minha casa, foi conveniente. E me deu uma alavancada no inglês. E na época também eu estava terminando o curso do IELTS, que inclusive eu preciso falar, é muito bom, não só para passar na prova, porque eu fiz para passar na prova para usar para veterinária, mas o tanto que eu aprendi ali de inglês que me ajudou hoje em dia na profissão que eu tô hoje, sabe? A parte acadêmica, assim, até depois, quando eu entrei, comecei um Master, eu não terminei, né? Mas eu comecei uma pós-graduação em, como chama? Gerenciamento de serviço de saúde, porque eu já tinha o IELTS, também me ajudou, sabe? Na escrita acadêmica. Então, foi muito, muito importante eu fazer isso. Então, é um curso que eu recomendo se as pessoas já têm inglês e querem vir para cá. Enfim, e aí, passou disso, eu queria fazer o próximo step, porque eu já tinha inglês, eu já tinha ali, no café não tinha mais para onde crescer, e eu falei, eu quero crescer para onde eu vou. E aí eu comecei a aplicar para vaga. E isso aí eu preciso falar também, que a gente aplica para vaga aqui, as pessoas estão no Brasil acham, né, que você vai aplicar para vaga, você vai já conseguir, você vai aplicar online, né, e não, as pessoas vão te entrevistar. Não, você aplica 100, você recebe 4 respostas. E aí você fica ali, batalha porque as pessoas não te conhecem, né? Quando é um emprego que você
dar a cara, as pessoas estão te vendo, estão te reconhecendo, ver o seu currículo, né? Tem aquele negócio de você conhecer a pessoa. Agora, online, a pessoa não está vendo um papel, né? Não é a mesma coisa. E aí daí a importância de preparar um bom currículo, quando eles Nossa, pedem cover letter, que é como se fosse uma carta de apresentação, né? Você também tem que preparar um bom texto ali para você tentar ao máximo ser chamado para uma entrevista. A com Tagarela, certeza. inclusive, oferece gratuitamente para os estudantes workshops de como preparar o currículo, como conseguir o primeiro emprego, porque é muito importante saber, né, Audrey, como é que são os moldes de um currículo daqui, o que que eles avaliam num currículo, Exato. e mesmo assim, né, às vezes quando você quer ingressar numa área, né, quando você não tem ainda experiência aqui na Austrália naquela área, pode ser que leve um tempinho mesmo para conseguir, né? Então Leva. tem que persistir mesmo, né? Tem que Exatamente. enviar, tem que ver o que pode melhorar, tem que, né? Não, e foi meu primeiro emprego em escritório, então eu não sabia nem como é que era o formato. Então, se eu tivesse, por exemplo, essa assistência, nossa, aí, eu acho que ia me ajudar bastante, sabe? Eu fui só me fazendo coisa que tinha na internet na época, e aí eu demorei 4 meses para conseguir um emprego em escritório, que eu queria. E aí era uma empresa pequena de construção, consegui, e era muito boa. O trabalho eu conseguia na segunda a sexta, era o que eu buscava, sabe? Porque o café, querendo ou não, eu tinha que estar lá muito cedo. É, o café Então, aquele balanço que eu queria, o café, entendi. quando, para quem não sabe, a gente tem que chegar lá o quê? 6h30, 5 horas, né? Dependendo do café, do local, porque tem que preparar a máquina, né? Tem que fazer tudo. E você tem que lembrar o nome das pessoas, do café, tem que estar com a mente acordada, não, você não pode chegar lá Não, sonolento. é. Enfim, e aí eu queria esse balanço eu consegui do escritório. E aí nesse escritório eu falei, eu também vou absorver o máximo de administrativo aqui, porque eu sei que eu vou precisar quando eu for para a clínica, né? Porque eu precisava depois, falei, vou para a área de enfermagem veterinária, né? Tá. Então, mas eu preciso Então, nesse desse momento, você ainda estava vislumbrando isso, ali trabalhar na sua área de medicina veterinária aqui na Austrália, mas isso, você já queria mais essa parte de escritório, essa parte isso. administrativa, mais na área de veterinária, é isso? Exatamente. Aí eu achei que eu ia, tipo assim, por mais que eu posso depois buscar a parte técnica daqui, mas deixa eu buscar agora a base para eu aprender. Porque mesmo que eu fosse na enfermagem veterinária, aqui quem trabalha com enfermagem veterinária precisa também fazer recepção. Então eu precisava saber dessa parte também, né? Uhum. De falar no telefone e tudo. E eu morria de medo de falar no telefone, porque não Não, tá vendo. falar no telefone é o terror de qualquer estudante recém-chegado, ou quem ainda não tem um inglês muito bom. Ou mesmo, tem pessoas que já têm um inglês Sim, ok, mas aí aqui o sotaque é diferente. Enfim. Aliás, na Austrália você tem que aprender a entender os mais diversos sotaques, né? Porque tem, com certeza. claro, né, o inglês australiano, né, que é fundamental que você aprenda, conviva com australianos para aprender, mas também tem o inglês, né? O sotaque. Quem é indiano tem um sotaque, quem é brasileiro tem um sotaque, quem fala espanhol tem outro sotaque. Então você vai se acostumando aos poucos com os diferentes sotaques, né? Exatamente. E também é importante para a gente saber que não ter vergonha do nosso sotaque, né? Porque todo mundo tem sotaque, na verdade. Exatamente. Não, Independente da eu língua. lembro que as pessoas me falavam, eu trabalhei muito tempo com eventos, né? Casamentos, festas, como garçonete. E Sim. alguns colegas de trabalho australianos falavam: seu sotaque é tão bonitinho. E eu, ai, sério? Aí eu falei: tudo bem, meu sotaque é legal, vai. E Isso. é legal, o sotaque mostra que você, né, fala inglês, mas você tem a sua língua nativa e é É isso, é isso que eu tão ia falar. bonito, né, de ver Exatamente. que existe essa diversidade. A gente tem que carregar com orgulho, né? Porque é experiência, né? É nossa bagagem e conhecimento, né? Porque que nem nesse escritório eu era a única imigrante, a única. Então tinha, sabe, elas me zoavam um pouco, sabe, do sotaque e tudo. Aí às vezes eu falava, ai, eu não tô entendendo essa pessoa no telefone, vocês podem ouvir, porque. Aí elas falaram, ai, que engraçado você falando do sotaque da pessoa. Aí eu falei, gente, todo mundo tem sotaque. Vocês também têm, eu também tenho todo mundo. Mas foi importante, né, a exposição nesse escritório, que era só australiano, né? Acho que meio que deu também, meio que engrossou minha casca, né? Porque antes eu estava trabalhando só com imigrante, e aí que foi bom também para eu aprender como é que é a área corporativa, né? Por isso que é E aí, importante se expor, né, Audrey? Só abrir um parênteses isso. rápido aqui, as Uhum. pessoas têm medo de se expor, eu não vou tentar trabalhar num lugar onde só tem australiano. Tenta, é importante, né? É assim que você vai aprender, que você vai se Exatamente. desenvolver.
E é isso também que eu queria mostrar ao longo da jornada, foi que, tipo assim, cada trabalho foi importante para chegar onde eu cheguei, sabe? Porque cada um ensinou um pouquinho. Se você olhar para trás, você fala assim, ah, mas trabalhei com tanta coisa e nada. Não, você pegou um pouquinho de cada coisinha, sabe? Cada trabalho, cada experiência, juntando tudo, o que você é hoje é um resumo de tudo isso, né? Das Exatamente. experiências. Então é importante, sim, a gente ter vários trabalhos, não tem problema. É Eu acho experiência, também, eu acho muito bom, eu acho super válido, sim. né? E acho que essa é uma das coisas que faz com que a gente cresça quando a gente vai para o intercâmbio, quando a gente vai para outro país, né? Isso faz Sim. com que a gente se desenvolva. Com certeza. Então, e aí depois, quando eu estava no escritório, eu sabia que era área de construção, né? Então, não era uma coisa que eu tinha interesse, que eu sempre gostei muito de arquitetura e construção. Meu pai, chama de MacGyver, né? Ele faz tudo. Então, eu gostava muito de fazer essas coisas assim em casa. E aí, então, eu gostava da área também, tinha esse interesse, mas eu queria, né, focar na área de veterinária. E aí, apliquei, quando eu fiz 6 meses no trabalho, que eu tinha já um conhecimento, apliquei para enfermagem veterinária. E aí, consegui. Só que aonde que eu fui aplicar? Eu fui aplicar aqui na Central Coast, né? Onde eu moro agora, que é norte de Sydney, né? 1 hora e meia de Sydney. Que tinha menos procura. Então eu sabia que eu ia conseguir mais rápido, que era a área Ah, também que o meu marido nasceu, morou. Então foi bom para mim que eu tinha essa referência, né? Então, eu tinha um lugar para morar, digamos sim. assim, né? Tipo, a gente sabia que a gente podia morar lá. E aí eu fui trabalhar nesse lugar. E aí foi bom e ruim. E foi bom porque foi a virada de chave, porque eu entrei para a área clínica de novo. E aí eu fiz a parte de recepção que eu gostava, eu adorava interagir com o cliente. Aham. Aí chegava na parte de ajudar na cirurgia, fazer, cuidar dos animais. Aí eles botavam a gente também para fazer limpeza, todo o gerenciamento ali do hospital clínico. E aí eu falei, cara, eu não quero isso para mim. Mas isso então foi bom por causa disso e também foi ruim porque teve muita exposição de, sabe, eu tive uma exposição, na verdade, olhando por um lado positivo, eu tive uma exposição ao mau gerenciamento. E essa foi a minha referência de como eu não queria gerenciar quando eu chegasse lá em cima. Então, sabe, foi uma experiência que foi boa no final das contas para adicionar também para minha experiência de como eu não queria ser, sabe, Entendi. de como lidavam com os funcionários. Então foi bom por isso. Mas a minha virada de chave não foi experiência com os gerentes, mas foi com o trabalho mesmo A em parte si. Não era clínica, mais o que eu você queria. viu que realmente não era o que você queria Não fazer. era. E nessa época eu estava engajada. Eu tinha comprado livro, eu falei, eu vou estudar, eu vou passar, eu vou fazer aqui a prova. E tem gente que, quando faz a enfermagem veterinária, consegue o sponsor, né, esse patrocínio, como enfermeira veterinária, e aí segue por aí, e depois reconhece o diploma de veterinário ou já fica como enfermeiro veterinário. Aham. Mas eu não. Eu cheguei ali e falei, não, esse é meu limite, não é mais o que eu quero. Sim. E aí eu falei, eu quero uma coisa totalmente diferente. E aí dali trabalhei no café um pouquinho só para segurar as contas enquanto eu estava procurando outra coisa. E aí depois eu achei, uma amiga minha me recomendou numa loja de sapato. Olha aí, nada a ver com isso. Aham. E ela falou, Adri, você gosta de trabalho com cliente? Eu falei, eu amo lidar com cliente, eu amo, né, essa interação. Ela falou, a gente trabalha numa loja aqui, não sei o quê, nas Northern Beaches, né, aqui da região de New South Wales, para quem não sabe, ali perto de Sydney, mas é uma área mais remota, digamos assim, né? Todo mundo fala que quem tá ali não sai dali, né? E É aí, Maine, são essas praias ali, esses bairros isso, praias, né? Maine, quais isso. são os outros? Eu sei Ah, um tem pouco. Maine, Freshwater, Curl, DY. DY tem bastante brasileiro, uma comunidade grande ali. Ah, é DY. Maine também, né? Os brasileiros Ele gostam de também Maine tem. também. É. Tem. É lindo. Eu amo aquela região, foi uma das É primeiras regiões lindo que eu morei. demais, gente. Toda vez que eu vou a Sydney, eu pego o ferry. Aliás, pegar a Ai, balsa em Sydney é uma é maravilha, né? isso É que tão bonito o eu trajeto. amo. Você vai olhando a Opera House, Harbour Isso. Bridge, aí você chega numa praia dessas. Nossa, é muito lindo. Exatamente. O barco já chega na praia, cara. É muito lindo. Cruza e você tem outra praia mais linda ainda. É. Ah, eu gosto muito daquela área. Se eu pudesse ali, era ali que eu morava. Mas enfim, e aí eu fui para esse shopping ali daquela região, né, das Northern Beach, chama Warringah Mall. E aí comecei a vender sapato. Vender sapato. E até quando eu estava com 6 meses ali, essa minha amiga saiu da loja, ela era gerente, e aí surgiu a oportunidade. Eu era a única pessoa que estava ali, segunda a sexta. E eles falaram, olha, você quer, né, pegar as rédeas? Aí eu falei, tá bom. Aí eu tava como meio que um interim, né, tipo, não era oficialmente. Depois eu falei para eles, falei, aí, ó, tô dando, esses são os meus resultados. E Uhum. aí, vamos fazer para gerência? Aí eles, não, bora. Aí me promoveram a gerente, então com 6 meses ali mais ou menos de loja. E aí daí que foi subindo. Eu falei, caraca, se eu, né, me dedicar, né, nas coisas que eu gosto, que são não necessariamente coisas
técnicas, mas é aquela que eles chamam de soft skills, né? De lidar com pessoas, tudo mais. Eu consigo coisas que eu gosto e ter o balanço de vida. E aí eu mudei de segunda a sexta, fui para terça a sábado, que também eu não me importava, porque segunda meu marido ia trabalhar e eu ficava sozinha, minha Nossa, folga, entendeu? ter dia de semana livre é uma É uma delícia, né? Eu também gosto maravilha. muito, porque é isso, é um dia de semana, você pode ir nos lugares, os lugares são mais vazios, né? Isso. Se você quer ir passear ou se você quer fazer outras coisas, é bem gostoso mesmo. De adiantar as coisas administrativas, né? Vai no médico, vai resolver conta. Tudo isso aí, Também. fazer compra, qualquer coisa, é maravilhoso. É. Então eu não me importava, eu gostava, curti bastante essa fase. E aí depois, quando eu tava lá, eu gerenciei um time assim de até 10 pessoas, mais ou menos, nessa Legal. época, né? Aí eu contratava bastante. Isso foi bom, que eu comecei a estar na parte de gerenciamento de pessoas, que fui exposta e eu amava. E aí eu formei, quando eu cheguei lá, já tinha um time, e aí conforme elas foram saindo, né, porque tem bastante rotação, né, na área de retail, né, de lojas, então as meninas ficam um pouquinho, saem, a maioria australianas, né? Uhum. E aí, quando eu virei gerente, comecei a contratar o meu time e treinar o meu time. E aí foi muito Ah, gostoso. A que gente é legal. muito conectado até hoje, a gente tem, sabe, contato. Até hoje a gente conversa tudo, muito legal. Enfim, e aí chegou uma hora que eu falei, cara, pra onde eu vou daqui, né? Tô E aqui dois, agora, três anos, o que eu vou o fazer negócio agora? é ver para onde eu posso crescer, para onde eu posso me Exato. desenvolver, né? E aí, Deixa eu aí só, nessa época, deixa eu abrir um parênteses antes de você sim, continuar, já que você já vai falar da próxima etapa, que tem uns comentários aqui que eu não queria deixar tá, passar batido. pode falar. Acho que é Fê, ela falou muitas vezes não estamos dispostas a abrir mão do que queremos hoje em prol do que queremos amanhã. Exemplo, deixar de morar no lugar dos sonhos para mudar para um lugar mais remoto. Que você comentou que você, né, resolveu se Exato. mudar e tal. Por, né, pensando no que você queria em seguida, né, no que você queria depois para se desenvolver ou para o estilo de vida que você Com- queria ter, enfim. E a Camila disse que também é veterinária no Brasil e na Austrália trabalha como enfermeira veterinária, né, vet nurse. E mau gerenciamento é desanimador. Mau gerenciamento é desanimador em qualquer área, né, gente? Às vezes você tem um gerente que nem vê quais são as habilidades de cada funcionário, umas coisas assim muito ruins, né? Ou que não É, sabe dar o tratamento, né, necessário, o tratamento decente aos funcionários. E exato. aí, o que poderia ser muito legal, às vezes você tem um time super capacitado, né? Pessoas que sabem fazer o trabalho, que têm habilidades diferentes, cada um. Mas se o gerente não vê isso, não sabe organizar ali, né, as funções das Uhum, pessoas, ou até mesmo estimular as pessoas para desenvolverem as habilidades, né, que elas têm mais, enfim, as coisas não andam, né? E aí a Camila falou que ama atendimento ao público, mas ainda é insegura no inglês. Ela está há 6 meses aqui. Você passou um pouco por isso, né, Audrey? normal. Eu estava aqui já há mais de um ano, tava, quando eu entrei no escritório, e mesmo assim eu estava muito insegura, imagina. A gente, essa segurança, eu não sei nem se ela chega, porque até hoje a gente fica assim, Sempre não é tem, né, verdade? alguma coisinha que você, né, É. sempre fica Eu acho que meio. melhora, mas assim, 100% não sei se chega. Aí a Camila diz que eles deixam passar batido todo o cuidado com o time, tá falando do gerenciamento, né? Nem tem treinamento, é uma pena. É E verdade. realmente é uma pena. Quando você tá num lugar desses, às vezes você desanima de fazer uma coisa que você gosta, né? Porque você não está sendo estimulado, né? Não está sendo reconhecido. Enfim, é complicado. E aí, às vezes, acontece até de deixar o lugar onde você está trabalhando por Exato. causa disso, né? Um exemplo também, Mari, que teve sobre isso de investir, né, no funcionário, quando eu estava na loja, eles estavam selecionando, eles estavam com um programa como chama, de leadership, né, de treinamento de gerenciamento de pessoas, e que eles estavam dando de graça, e deram para os 15 melhores, como chama, com melhor performance, né, do país. E eu fui selecionada. Que legal. Então, a imigrante ali, sabe, que você não imagina, né, que estava ali, eu estava recém promovida ali a gerente, mas eles viram meus resultados, como a gente estava trazendo ali a loja, né, para ser, né, a loja era uma que menos ganhava, assim, sabe, tipo, no país, e aí subiu e ganhou reconhecimento ali do head office, né, do escritório. E aí me convidaram, e aí eu ia para Melbourne uma vez por mês, por 6 meses, para fazer esse treinamento. Eu viajava com eles direto, sabe? Foi bastante investimento assim que eles fizeram em mim e que eu gostei muito da cultura. Essa foi uma influência muito positiva sobre cultura da empresa, que é o que eu me baseio muito hoje, sabe?
e quando eu procuro emprego hoje em dia. Isso para mim é principal, assim, sabe? Você, independente do trabalho que você faça, o lugar que você trabalha tem que ser um lugar que te valorize, que pelo menos faça o básico, né, das leis, né, que a gente sabe ali. Eu vejo que vocês estão orientando aí sobre as leis do imigrante aqui, que é a mesma do australiano trabalhando, né? A gente E as pessoas começou, aqui a não. gente publicou ontem o primeiro vídeo de uma Eu série, vi. quarta-feira, né? Primeiro vídeo de uma série sobre direitos trabalhistas na Austrália. E nesse primeiro vídeo tá no nosso feed, tá, gente? Acompanhem a série toda, são 13 vídeos, 14 no total, Nossa, vídeos curtos de 1 minuto, falando dos direitos dos trabalhadores aqui, que, como a Audrey acabou de falar, os direitos dos trabalhadores imigrantes, de pessoas com vistos temporários, são os mesmos dos cidadãos australianos. Então, é muito importante as pessoas se atentarem a isso, não aceitarem, né, qualquer tipo de tratamento injusto no trabalho, salário abaixo do mínimo, isso. essas coisas todas. É bem importante se ligar nisso para, né, para ter, né, um emprego decente, Exato. enfim. Isso, assim, o básico, né? Aí, acima disso, vem a parte da cultura, que é de uma cultura positiva, né? Que as pessoas, né, se tratam bem, que você vai animado a trabalhar. Isso é uma coisa tão gostosa, sabe, de se ter. E quando você não tem isso, parece que o resto da vida não importa, porque você passa a maior parte do seu dia acordado trabalhando. Então, se você não vai estar feliz, poxa, é difícil, sabe? E tem tanto trabalho aí que dá pra gente procurar, né? E às vezes na mesma indústria, você acha, sabe, lugares que são um pouco mais positivos, né, que o outro. Com certeza, na mesma indústria tem muita diferença de tratamento entre uma empresa e outra, né? Sim. Então é muito importante mesmo se atentar a isso, porque às vezes você está num lugar, você fala, mas eu já estou aqui, né? Eu já tenho aqui meu salário, que é ok, eu vou segurar Uhum. as pontas. Não vale a pena, eu acho, na minha opinião, não vale a pena você, né, ficar num lugar que não te faz bem, sendo que existem Exato. várias outras possibilidades. Claro que se você precisa do dinheiro, você não vai sair de uma hora para outra, mas você pode começar a Isso. procurar enquanto você ainda está nesse lugar, sabe? Exato. Existem tantas possibilidades, né? Você, Audrey, já falou de tantos lugares pelos quais você passou em diferentes áreas, né? E não tem um limite, sabe? Tipo assim, isso aqui eu não faria. Tipo assim, obviamente que a gente tem os limites pessoais, Sim. mas tem tanta coisa que a gente no Brasil não faria, né, por preconceito e tudo. E quando a gente chega aqui, no final das contas, isso paga suas contas, entendeu? Isso aí, que nem, por exemplo, limpeza é uma coisa que é muito mal vista no Brasil, né? Meu pai falava, meu Deus, tá limpando privada na Austrália, sabe? Ficava aquela coisa A assim. gente E falava, pai, ouve tô muito pagando minha esse passagem, discurso, assim. né? É E verdade. aí, mas quando a gente tem uma graduação, tem ainda mais, né? Acho que o cargo ali, como chama, o peso, né? De que você tem que fazer um trabalho que seja executivo, né? Uma coisa assim que você usa o seu diploma. E não é bem assim, né? Porque tem muita gente que trabalha nas áreas que se formaram e depois são infelizes, né? E para mim, é mais importante eu ser feliz do que, né? Ficar Exatamente. nesse aí. Mas eu vou continuar O seu da sua com a trajetória timeline. profissional aqui na Austrália. Aí, então É, você estava lá na loja de calçados, isso. de sapatos, como gerente já e tudo mais, mas aí você sentiu a necessidade de sair, é isso? Isso. Aí eu tava lá, eles tinham me reconhecido tudo, eu falei, mas pra onde que eu vou crescer daqui? E o escritório deles, o head office, era em Melbourne, né? Então, para eu crescer, as vagas estavam em Melbourne. Eu falei, eu não quero me mudar, né? Minha vida é aqui. E as outras lojas, outras marcas, né, da área de retail, eu tinha ouvido coisas muito negativas, sabe, sobre a cultura, né? Então, não era uma coisa que eu tava, tipo, eu não queria mudar da área da marca. A marca era muito boa. E, ao mesmo tempo, eu não queria mudar para Melbourne. Então, eu falei, deixa eu ver o que mais tem aí disponível, né? E aí, teve um post na comunidade brasileira, depois a menina que postou isso depois virou minha amiga. Olha só. Ela postou uma vaga de assistente administrativo em hospital. E eu falei, opa, olha o meu conhecimento aqui da veterinária, eu vou usar agora. E aí eu apliquei, ela me deu as dicas, né, de como é que aplica tudo. E aplicar, para quem não sabe, vaga do governo para você aplicar, e eles contratam imigrante, tá? Tem trabalhos, não precisa ser, porque eu tenho a limitação de horário de trabalho, mas eles contratam meio período também. Então, eles não têm problema com contratar imigrante. Enfim, mas a aplicação para esse tipo de trabalho demora muito, demora tipo assim, você passa pelo menos 2, 3 horas na frente do computador, sem parar, tararararara, respondendo pergunta, Muitas fora o seu informações, né? currículo, tem que estar 100%, sabe, a carta de apresentação, tudo isso que você falou que é muito necessário, as pessoas acham que é besteira, não é besteira, vale muito. E aí fui selecionada para a entrevista, passei na entrevista, e aí na entrevista não me perguntaram aí, ô Mari, falaram assim, mas peraí, você passou por tudo isso aqui, do seu currículo que a gente está lendo aqui,
você vai aceitar agora ser assistente administrativo de novo? Falaram, você vem do cargo de gerenciamento. Aí eu falei, se vocês me contratarem para o trabalho disso, eu vou fazer o que vocês quiserem que eu faça, que tá dentro disso. Eu sempre vou ter um gerente, não é que eu vou estar ali ou aqui, para mim não vai fazer diferença. Aí eles falaram, mas e se surgir a vaga de gerente, você acha que você vai concorrer? Aí eu falei, se eu puder, eu vou. E aí eles, tá bom. Aí me deram a resposta no dia seguinte, fui contratada, Que faz bom. aquela bateria de injeção, né, de vacina, tudo para entrar. E aí entrei. Só que eu entrei em quando? Fevereiro de 2019. Quando é que começou a pandemia? Aqui na Austrália, Março. março de 2019. Oh, 2020, não, Ah, não, 2020, não 2020. foi? Isso. 2020. Eu comecei o processo em novembro de 2019. E aí eu Levou saí, na todo verdade, esse porque demora, né, o tempo. processo. Aham. E aí comecei logo na pandemia e foi muito, né, como chama? Desafiador. O desafiador, muito desafiador, Mari. Muito, 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 porque também não tinha gente para trabalhar, né? As pessoas, às vezes, procurando emprego, aí vinha um pouquinho, trabalhava, depois saía, né? E aí a gente sempre estava com o time desfalcado, mas eu continuei lá. Aí fui trabalhando, 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 subi para a gerência. Que, de novo, a gerente saiu, tive oportunidade. E aquele negócio, tipo assim, às vezes você não tá vendo que o cargo tá ali disponível, mas dá o seu melhor, porque vai acontecer, entendeu? Vai aparecer uma oportunidade aqui ou ali, e também estudar as possibilidades, que às vezes esse aqui é o seu time, esse aqui é outro time. Só que essa pessoa aqui pode estar te olhando, o gerente dali de cima, né? Verdade. E pode te puxar, isso É acontece outro muito. setor dentro da mesma empresa, isso pode acontecer. Exato. E isso acontecia quando eu estava na loja, nossa, acontecia muito de uma pessoa ir para outra loja porque gostou do, né, do trabalho dela, enfim. E aí, enfim, aí nisso eu fui trabalhando e tal, e eu tava, pra você ter noção, eu tava no nível 2 quando eu entrei, que é o menor, o de iniciante, e o de gerente era nível 6, então eu pulei do Que 2 pro 6. Eu até legal. tinha passado pro nível 3 que tinha aberto uma vaga, mas eles já me transferiram pro 6 logo depois. E aí fiquei como gerente, gerenciei esse time. Esse time agora é de 16 secretários. Uau. Então foi bem grande, eram 4 clínicas, era muito desafiador, muito desafiador. Hoje em dia, eu acho que eles devem ter 2 gerentes para aquele trabalho, porque era muita coisa. Sim. Aham. E aí, na pandemia também, né, a gente também, né, teve muito, né, foi muito desafiador mentalmente, eu acho, para todo mundo, né, psicologicamente. E aí, depois daquilo, eu via que tinha área para crescer, aí eu comecei a fazer a pós-graduação online, né, para Uhum. ver ali se eu conseguia subir de nível. E aí, no que eu estava fazendo essa pós-graduação, surgiu a oportunidade de eu trabalhar como assistente executivo, numa área privada de educação. E aí era essa parte de office, que é essa parte de escritório que eu já tinha, já o conhecimento, que eu estava ali já fazia 2 anos, já 2, 3 anos. Então eu tinha esse conhecimento, eu já tinha conhecimento de gerenciamento de pessoas, de gerenciamento do setor, enfim, tudo isso que eu conseguiria trazer para esse trabalho de assistente executivo. E era de vaga iniciante, porque às vezes eles pedem uma pessoa mais senior, né? Mas Sim. esse aí eles queriam uma pessoa iniciante. E também uma brasileira que publicou na comunidade brasileira. Olha aí, como a comunidade vai ajudando, mesmo que você não conheça as pessoas. Vamos abrir E esse aí. parênteses da comunidade brasileira, gente. A gente É, já falou isso outras vezes aqui em outros conteúdos que a gente publicou, mas é sempre bom reforçar da importância de, principalmente para quem chega ou para quem está aí nessa fase de procurar trabalho, né? Ou tem grupos de mães também, quem é mãe recente, coisas do tipo, de brasileiros aqui na Austrália. Os brasileiros se ajudam muito sim, fazendo isso, publicando vagas de trabalho, ou se você quer uma referência, uma recomendação, você vai nesses grupos, sempre tem quem já passou por aquilo, ou quem, né, exato. tem informação sobre determinado assunto, então vale a pena. Tem grupos de Facebook, né, brasileiros em todas as cidades, praticamente. Tem também Papo Calcinha, que é só de meninas. Parece que tem Papo Cueca, que é só de homem, enfim. Tem Sim, vários grupos e tem grupos também de profissionais, né? A gente já falou aqui, por exemplo, da ITBE, que é uma comunidade do pessoal que trabalha com tecnologia da informação aqui na Austrália, brasileiros. Tem vários grupos, comunidades. A Fê do Braca está aqui, inclusive, deu um oi aqui, a Fê Rossi, Tagarela, thanks pela informação de sempre. A Feira do Braca, que é também um grupo, uma comunidade voltada, né, uma associação voltada para os brasileiros em Sydney, New South Wales, que ajuda muito também os brasileiros. Então, procurem esses grupos, comunidades, o que seja, porque é bem importante, principalmente para quem está chegando ou para quem está precisando de alguma coisa naquele momento, né? sim. E participem, né? Não só entrar no grupo, mas também participar, conhecer pessoas, fazer aquele networking, né? Porque é super necessário.
E hoje em dia, por exemplo, essa mesma menina que publicou essa vaga de assistente executivo também é minha amiga. Eu entrei na vaga. Então, você tá vendo que depois, e você vai indicando, sabe? Quando eu entrei de licença maternidade, eu puxei aquela menina lá que me contratou para o hospital, me recomendou para o hospital, ela tá me cobrindo lá na minha Colocou licença na sua maternidade. vaga para te cobrir. Que Você tá legal! entendendo como é que vai? É, uma mão lava a outra aqui, sabe? É, Tudo que a gente é. faz pelos outros, sim. Porque a gente não tem família aqui, né, Mari? A maioria das pessoas. Então, a gente tem que se ajudar. E uma coisa é muito importante a gente fazer isso, tanto as pessoas vão fazer pela gente, a gente faz também, retribui e vai passando adiante. Você falou esse negócio de não ter família aqui, eu quero comentar uma coisinha sobre isso, mas a Camila fez um comentário que eu achei muito legal aqui. Muito bom esse tema. Eu sou muito desanimada com o meu trabalho, vim de sponsor do Brasil, já veio então com o Sim. patrocínio de uma empresa, né, para trabalhar aqui, e me sinto mal agradecida por não estar contente ali, mas com essa live vejo outras possibilidades. Eu acho assim, é claro que a gente se sente agradecido, né, quando uma empresa nos patrocina, nos dá essa possibilidade de estar com o visto de trabalho aqui na Austrália, mas assim, a empresa não está fazendo um favor para a gente, na minha opinião. A empresa está precisando daquele profissional, você tem a capacitação, né, o que a empresa precisa de você, então a empresa está recebendo o seu trabalho, está te pagando um salário e a empresa tem interesse de você estar ali, é bom para a empresa também. E pode Exatamente. acontecer de você não se adaptar, não é, né? Não é um grande problema. Isso pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer situação. Então, né, no momento que a gente vê que não faz sentido para a gente, eu acho que é muito importante, claro, com ética, sempre, com honestidade, com Uhum. respeito, né? Isso serve para todos os lados, né? Para o empregador, para o empregado, qualquer Sim. relacionamento, né? Em qualquer relacionamento acho que tem que haver respeito, ética e tudo mais. Mas quando a gente vê que não faz sentido para a gente, eu acho que é muito importante a gente buscar, né, o que a gente tem de possibilidade, como que a gente pode mudar aquela situação, né? Porque viver infeliz é muito ruim, né, gente? Seja Muito. em que aspecto da vida for, né? Exato. Bom, Camila, você tem razão, Mari, muito bom ter esse papo com vocês. Muito bom trocar, né, Audrey? Além de nós duas estarmos aqui trocando ideias e tudo Sim. mais, a Camila participando aqui com a gente, é muito legal ter a participação de vocês e trocar essas ideias por aqui. E aí você falou da questão de a gente não ter família, não ter rede de apoio aqui, e você já tinha falado que para você era muito importante ter a vida além do trabalho, por isso você queria um trabalho em escritório, Sim. queria trabalhar de segunda a sexta. Eu acho que isso conta muito. E aí vem aquela questão dos valores do momento, né? O que você precisa naquele momento. Às vezes funciona por um tempo para a gente trabalhar sábado, domingo, feriado, trabalhar até 11 Uhum. da noite, né? A gente está no momento da nossa vida que a gente quer pegar a experiência, a gente tem essa possibilidade de trabalhar em horários, né, diferentes e tudo Sim. mais. Mas às vezes chega uma fase da nossa vida que aquilo não faz mais sentido e nem é possível. Por exemplo, eu também tenho filho pequeno aqui. Uhum. E hoje, para mim, é muito difícil, se eu for trabalhar numa redação, por exemplo, como jornalista, ter que trabalhar todo final de semana, todo feriado, sendo que meus filhos não vão poder ir para a creche, eu não vou ter com quem deixar, né? Então, eu acho que é Exato. muito importante a gente levar isso em consideração. O que faz sentido para a gente naquele momento? E aí pode ser que a partir daí venha a vontade, a necessidade de você mudar de área, mudar de profissão, né? Exatamente, varia muito, né? Tanto que no começo mesmo quando eu trabalhava com bar, eu sabia, eu cheguei pouco antes do final do ano, então eu sabia que quando ia me dar dinheiro era feriado, né? Domingo. Então eu trabalhei todos, tudo que tinha de evento eu tava lá. Né? Em show, imagina, eu não pagava para ir em show, eu trabalhava no show, porque eu ganhava o Que é dinheiro. ótimo. Tá doido, imagina. Então eu focava nisso. E antes mesmo da gente pensar em ter filhos, né? Meu marido, eu falei, eu vou dar o meu máximo. Quando eu entrei na área do assistente executivo, né? Eu queria dar o meu máximo de chegar numa carreira, num cargo, que eu conseguia tirar minha licença maternidade e voltar. Porque se eu fizesse isso na loja, eu sei que seria muito mais difícil de eu voltar, entendeu? Do que na posição que eu tô agora. Então, eu queria, assim, trabalhar, ao mesmo tempo ter esse balanço, conseguir viajar, fazer as coisas, mas dedicar a minha carreira para chegar num patamar que eu consigo sossegar. Tipo assim, trabalhar, mas não precisa ficar se matando Que é uma coisa que a mais. Austrália possibilita também. Algumas lives que a gente já fez aqui, as pessoas já falaram sobre isso também, de aqui se dá muita importância aqui, né, a esse tempo que que o profissional tem que ter com a própria família, ou fazendo o que Sim, gosta, né? Claro, a pessoa no tempo livre faz o que gosta, o que quer fazer, mas é importante que ela tenha esse tempo livre para ter esse balanço, né? E eu já vi
algumas reportagens relacionadas a isso, de que a pessoa que trabalha, que tem um tempo ali de trabalho limitado, ela rende muito mais, porque como ela tem o tempo livre para fazer as coisas que ela gosta, quando ela está no trabalho, ela está muito mais focada, né? Do que ali trabalhando muitas horas por dia e infeliz ou muito cansada. Essa pessoa não vai Exatamente. render aquilo que ela pode, né? Não vai conseguir dar o melhor que ela pode dar, porque né, ela não está bem. Então é muito importante que o profissional esteja bem, né? Para Exatamente. estar ali dando o melhor que pode. Né? E pode custar até nossa saúde, né? As pessoas podem ter burnout, né? Pode ter um problema físico também. Então, tem muita coisa. E só de tudo isso diminui a produção, né? Da pessoa, a produtividade. Então, a gente precisa realmente ver. Tipo assim, obviamente, a gente tem que pagar as contas, né? Não pode fazer, simplesmente não fazer nada, mas tem que buscar alguma coisa que, ao mesmo tempo, te faz feliz e também paga suas contas. Acho que isso é o principal, assim, da vida do trabalho, né? Não como um todo. É verdade. De quem depende do trabalho para viver, né? Com certeza. A gente citou, né, que é questão de filhos. Eu acho importante também a gente ressaltar que na Austrália tem também uma cultura muito interessante de que eu acho que até talvez algumas empresas do Brasil ofereçam isso também, mas aqui é muito comum que as mulheres possam tirar até um ano de licença maternidade, né? Não vai ser um ano remunerado, mas vai ser um período remunerado e depois a pessoa pode estender, se quiser, até um ano, alguns meses ali não remunerados de licença maternidade e tem a garantia de ter a vaga de volta, né, quando termina esse um ano de licença maternidade, o que é muito bom, né, porque para nós mulheres, mães, é uma questão complicada, né, conciliar a maternidade com o trabalho, né, esse período de um ano depois que o bebê nasce é um período conturbado, um período de adaptação para a família toda, enfim. Então isso é algo muito interessante que tem aqui também, né? Com certeza. Não, nossa, eu acho que esse balanço que eles têm, essa cultura que eles têm aqui na Austrália é muito bom, né? Que eles mesmos incentivam isso, né? Você vê que quando eu morava lá em Manly, eu ia sair para estudar ou para trabalhar de manhã, a pessoa tá fazendo o quê? O surfista estava voltando da água, entendeu? Eles acordam de manhã, eles aproveitam o dia, entendeu? E É, por isso que a galera mora ali né, perto da praia, gosta de. Assim, tem uma vida mais ativa por causa disso, porque a natureza tá ali, sabe? Quem vai andar de bicicleta no mato, né? Igual meu marido, eu adoro fazer isso. Então, eles curtem ao mesmo tempo que eles trabalham. Então, dá para você conciliar os dois aqui, né? Isso que é uma coisa que atrai tantas pessoas, eu acho, para a Austrália. exatamente. É a qualidade de vida, né? Que a gente fala tanto que é possível ter aqui. É muito bom isso mesmo. Bom, como é que tá hoje para você? Então, você tá Hum, feliz com a mudança de profissão, né? Como é sim. que você tá? E o que que você vislumbra para o futuro? Enfim, como é que tá Ah, com sim. relação à profissão mesmo, né? Ao Tá. seu lado profissional? Sim, eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito da empresa, né? Eu sou assistente executivo do CEO, né? Então, do chefe mesmo, do dono da empresa. E Uhum. ele é uma pessoa muito boa, então isso também ajuda muito, sabe? Você gostar do lugar, né? Que você tá. Tem bastante brasileiro trabalhando lá também, então a comunidade ali. A gente tem um grupo das meninas lá ali, também tem os outros brasileiros também. Que trabalham lá, então é muito gostoso, a gente faz os eventos juntos, então essa cultura que eu falo, sabe, eu gosto muito de lá, então, eu pretendo realmente, né, depois de terminar minha licença maternidade, voltar realmente e continuar ali trabalhando, mas também balancear ali com a vida com a minha pequena, né, que a gente tá, ela tem agora, fez 9 meses, né, mas Uhum. 6 corrigido, então ela é pequenininha, e vai, quando ela for para creche, então o que eu estou tentando fazer é conciliar o trabalho e um tempinho com ela, né, eu vou tentar passar um tempinho também com ela, e ter uma influência aí do português com ela, então isso também é prioridade para mim, para ela ter um pouquinho da. Porque vai para a creche vai aprender o quê? Inglês, né? É verdade. Então, eu quero que ela seja bilíngue. Então, o que eu quero, assim, para hoje em dia, meus planos de carreira neste momento, né? Podem mudar, não sei, É, mas neste momento é eu continuar, né, nesse trabalho, né, nessa vaga, o quanto que eu puder aí, se tiver mais oportunidades, a gente vai explorando para ver se encaixa no, na realidade atual, né, com criança. uhum. Mas eu acho que eu estou bem onde estou, Mari. Eu acho que eu cheguei num lugar que eu estou feliz e não estou assim desesperado para subir, sabe? Como eu estava antes, assim. Acho que a gente está num lugar E confortável. você acredita que a mudança foi importante, Nossa, foi benéfica para você? muito. Eu acho que eu não estaria aqui se eu não tivesse passado por tudo isso, entendeu? De erros e acertos também, né? De coisas, mas tudo foi aprendizado para chegar até onde eu tô. E eu tô feliz realmente onde eu tô e com todo esse. Eu tenho orgulho
da jornada, do que tudo que História aconteceu. sua que é super interessante, porque tudo que você foi contando aqui pra gente, todos os cargos pelos quais você passou, as posições, os tipos de trabalho, me pareceu que com cada um, e é o que você comentou anteriormente, com cada um você aprendeu coisas diferentes e você foi ganhando muitas habilidades, né? Sim, exatamente. É muito bom essa exposição, sabe? E eu lembro, voltando agora na época da faculdade, eles falavam pra gente, quando você for se formar, não faz, tipo, não faz só estágio em uma área, sabe? Não fica só num, assim, sabe, fechado, com a cabeça focada em um negócio só. Faz, abre o leque, Uhum. porque vai te expor. E aí hoje eu vejo que isso não só para veterinária, não só para o estágio, entendeu? Que não era assim, eles estavam falando só para fazer, como chama, estágio com animais exóticos. Hoje eu aplico isso para a vida, sabe? Uhum. Ah, se vão fazer um hobby, diversifica aí, não faz só um, sabe? Tenha Uhum. vários, entendeu? E tudo isso é importante para a gente ser feliz aqui e em qualquer lugar também no Brasil também. Com certeza, é. Você acha que você teria mudado de profissão se você tivesse ficado no Brasil? Teria. Você acha que a Austrália te possibilita mais esse tipo de coisa? A Austrália, eu acho que me deu. Eu não acho que eu chegaria a assistente executivo no Brasil, esse que é o negócio, né? Eu acho que lá eu teria que fazer uma outra faculdade, Uhum. buscar uma outra coisa com uma certificação, ter muito mais uma formação técnica. Enquanto aqui eu não fiz, né? Eu nunca fiz administração. E eu estou numa área boa, num cargo bom de administração, Uhum. que eu fui conquistando com experiência. Então, isso que a Austrália dá pra gente. Tirando algumas profissões, obviamente, né, específicas como né, medicina, coisa que você precisa de conhecimento técnico, tem muita área aqui que você consegue com conhecimento. Isso é muito legal, né? Muito interessante mesmo. Camila está falando muito sucesso e Ah, equilíbrio para vocês, Aldrin e Mari. Obrigada, obrigada Camila, também. para você também. Desejamos só coisas boas para você aí na sua trajetória, que está só começando, né? 6 meses na Austrália. Nossa, Muita coisa ainda boa por vir pela frente, né? exatamente. Só oportunidade. A pessoa, quando é que é o tempo bom de eu vi um comentário logo no começo? Estou muito velha para ir para a Austrália, agora é o momento de ir para a Austrália. Toda hora é o momento de ir para a Austrália. Quanto mais cedo você vir, melhor. Tem sempre tem Exatamente. oportunidade. É, exatamente. O que você tem a dizer, Audrey, para finalizar, então, para as pessoas que pensam ou em vir para a Austrália, né? Ou em mudar de profissão, né? Que tem essa preocupação, ai, mas não sei se eu posso, se eu devo. O que você tem a dizer para essas pessoas? É difícil resumir. Eu sou muito ruim disso. Mas eu acho que eu acho que confiar na gente mesmo, sabe? Eu acho que a gente tem que ter muito orgulho de ser imigrante, porque não é fácil. Eu acho que eu falo pro meu marido, eu falo, se você fosse para o Brasil fazer ser um imigrante, você não ia durar 6 meses, porque é muito difícil, não é uma coisa fácil, mas a gente aprende muita resiliência aqui. Então, eu gostaria que as pessoas soubessem que isso é muito importante. A gente tem que ter orgulho de ser imigrante, de falar duas línguas ou mais, né? E mesmo que tá inseguro do inglês, arrisca. Tá falando errado, não tem problema, você tá tentando. Essa é a sua segunda língua, você já tem a primeira, essa aqui é a segunda. É, Então, se alguém te diminuir, não se sinta mal, sabe? E foque em você e se arrisque, sabe? Tipo assim, não sei fazer isso, vou me arriscar, entendeu? Eu nunca tinha trabalhado com um monte de coisa que eu listei aqui, mas acho que quase todas. E tô aqui hoje, entendeu? A gente sobrevive. No final, vão ter dias ruins, né? Eu lembro dos dias que eu chorava no chuveiro, entendeu? Estressada com o trabalho, sabe? Ou com decepcionada, né, com o trabalho, ou com o cliente, uma coisa aconteceu. E aí, hoje em dia, eu olho para trás e falo, cara, nossa, olha, hoje eu rio, sabe, da situação. Então, tudo isso vai passar, as dificuldades vão passar, e tudo isso vai valer a pena. Tanto aqui quanto em qualquer lugar, mas eu acho que a Austrália, eu promovo muito o país, eu falo para todo mundo para vir para cá. Quando eu vou para o Brasil, eu encho o saco das pessoas, acho que eles estão até cansados, porque eu fico falando para todo mundo, eu amo esse lugar e eu recomendo muito. Ah, maravilha. E é só tentando que a gente vai saber, né, se a gente vai conseguir as coisas ou se é aquilo que a gente quer realmente, né? Eu acho Exato. que, claro, tem gente que está muito feliz onde está e como está, e que bom que as pessoas sigam, né? Quem quer se desenvolver numa profissão para a vida inteira, né? E subindo de posto naquela profissão, acho maravilhoso, lógico. Sim, Mas se você está infeliz, se tem alguma coisa que não está legal, procura saber como você pode mudar, né? Não vamos viver infelizes, né? Aquilo que, isso. claro, tem coisas que a gente não tem controle, mas o que a gente tem controle, vamos buscar meios de mudar, né? E vamos tentar, se não der certo a gente volta, não tem problema nenhum também, né? Em voltar, em mudar de ideia, enfim. O importante é Exatamente. tentar ser feliz, né? Porque viver Exato. infeliz é muito ruim. Exatamente, concordo. Maravilha. Obrigada, Mari. Muito obrigada.
obrigada, viu? Foi um prazer bater um papo com você, adorei. Ai, Acho que que bom. todo mundo que nos acompanhou aqui também, Camila, queridíssima, que trocou várias mensagens aqui com a gente, todo mundo que interagiu com a gente. Muito obrigada também a vocês por participarem desse bate-papo. E vamos nos falando, né, Audrey? Com Tudo de bom certeza. para você aí, né? Tanto profissionalmente Obrigada. quanto pessoalmente. Obrigada, um beijão. Uma oportunidade muito boa falar com vocês. Eu gosto de ajudar a comunidade, e muitas pessoas me ajudaram, então o mínimo que eu faço é retribuir. E é isso, muito obrigada aqui. Por tudo que vocês fazem também. A Tagarela, gente, é uma agência muito boa. Vocês têm que acompanhar. Ela surgiu depois que eu estava aqui, mas se eu estivesse no Brasil, eu ia contratar eles com certeza. Obrigada, obrigada. É muito bom de trabalhar também. Você falou da questão da cultura da empresa, né? Trabalhar na Sim, Tagarela é muito legal também. A gente tem uma cultura muito legal, um ambiente muito amigável, e isso a gente reflete no nosso trabalho, né? É o que eu falei antes. sim, Eu acredito muito que quando um profissional trabalha satisfeito, né, e é bem tratado, enfim, e vê possibilidades de crescer, vai trabalhar mais feliz e vai transmitir. A gente transmite isso, né, Audrey? Você que uhum, trabalhou com o público. A gente é. transmite o que a gente está sentindo para as pessoas, né? Então, acho que a Transparece. Tagarela é muito isso, sabe? As pessoas do time transmitem o que elas estão sentindo, que são coisas boas e que bom, né? Sim, com certeza. Transparece, com certeza. E é isso. Muito Camila sucesso disse para que o marido. vocês, Mari. Que? Desculpa. Muito, muito sucesso para vocês. Ah, obrigada, obrigada. Camila disse que o marido dela estudou na ILSC pela Tagarela, e ILSC é uma escola muito legal, já estudei lá Eu também. estudei lá também. O Ael eu fiz lá. Eu fiz IELTS lá também, eu Olha gostei aí, tá bastante. vendo? É, e tem um último comentário aqui, Mi Domingos. Sou professor de Química, professora, ou professor, acho que é professor de Química e tenho 47 anos, teria chance de conseguir trabalho ou visto para ficar na Austrália. Tem que falar com o agente de imigração, tá? Trabalho, acredito que sim, seja muito possível. Questão de visto permanente, tem algumas questões, porque tem a idade conta quando você vai tentar um visto permanente, tá? Para estudar, para trabalhar, a idade não conta muito, mas questão de visto, se você pensa em vir para ficar, é muito importante consultar o agente de imigração. Se quiser, manda mensagem direta aqui pelo nosso Instagram, que a gente te passa informações mais detalhadas ou te encaminha para um profissional que vai saber te responder tudo isso, tá? Obrigada, gente. Um prazer enorme e nos vemos, nos falamos na próxima live. Beijão. Beijo. Obrigada, Aldo. Tchau, Tchau, tchau. Mari. Tchau.